Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Vamos para mais uma aula de português, não é isso? Oitavo e nono ano, ok, mas sexto e sétimo e oitavo ano também pode participar dessas aulas e assistir, porque um assunto vai complementando o outro. Eu vou falar um pouquinho agora das classes gramaticais, as classes de palavras, né, mais conhecidas. Então, vamos passar aqui para o slide. E deixei. Desculpem aqui, mas ajeitou. Acho que foi, né? Então, classe de palavras. Eu coloquei aí uma palavrinha para classificar o substantivo, até porque acredito que todos já conhecem, então só para a gente relembrar um pouco. O substantivo, ele nomeia, não é isso? Nomeia os seres, nomeia as pessoas. Então, essa característica do substantivo, ele dá o nome. Adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Artigo, acompanha os substantivos, indefinido ou definindo-os, não é isso? Então, os artigos, eles dão realmente os gatos, né, os cachorros, então eles vão acompanhando aí os substantivos. Numerais quantificam e posicionam, né? Um cachorro caiu, né? Então, um exemplo. 2 cachorros estão feridos. Pronomes substituem ou acompanham termos. Então, pronomes, gente, é realmente uma classe gramatical muito difícil, né? Então, a gente precisa realmente também estudar bastante essa classe gramatical. Acredito que é a mais difícil entre as classes. Verbos materializam ações, estados e fenômenos da natureza, não é isso? Advérbios circunstanciam, né? Interjeições expressam sensações humanas. Conjunções unem palavras e orações coordenando e subordinando. Então, características das orações coordenadas e subordinadas, né? E nós um dia veremos estudar as subordinadas também. E preposições conectam os termos. Então, observem as 10 classes gramaticais. Eu trouxe para vocês aí relembrar um pouquinho, porque nós vamos entrar no assunto que é realmente preciso ter esse estudo aprofundado sobre as classes, ok? As classes variáveis, então nós observamos que artigo, adjetivo, pronome numeral, substantivo e verbo são as classes que variam dentro da norma padrão da língua portuguesa. E nas invariáveis há o advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição. Variáveis modificam dentro do contexto. Eu posso dizer que ele pode ser um numeral, pode ser um substantivo, o substantivo pode ser um verbo. Então, isso é a norma padrão da língua portuguesa, tá ok? Da gramática. Nas invariáveis há um advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição, que não podem ser modificados. Eles classificam-se como esses 4. Então, eles não variam dentro do contexto de classificação. Então, vamos para o assunto de colocação pronominal, que eu volto a dizer muito difícil, né? Hoje eu vou trazer só realmente alguns exemplos, né, de próclise, ênclise e mesóclise, porque envolve o pronome. Então, eu sempre costumo dizer que o pronome, alguns alunos até costumam fugir nas produções textuais, nas redações, né? Até falo aqui de cursinhos pré-vestibulares que a maioria teme as redações. E teme muito essa questão de colocar um pronome, que realmente é preciso ter um cuidado, não é isso? Então, a próclise, vamos lá, vocês vão observar que nós vamos trabalhar dentro de pronome. A próclise é uma das 3 formas de colocação pronominal. Então, esse assunto é colocação pronominal, eu estava dizendo pronome aí. Na próclise, o pronome pessoal oblíquo átono aparece antes do verbo. Então, aqui observem que o me, o nós e o ti são pronomes oblíquos átonos. É preciso também estudar pronomes oblíquos átonos. Dá uma vista aí nas tabelinhas, né, que aparecem muito em livros, né, em videoaulas. Então, como eu estou realmente sempre citando aqui, voltem a esse estudo, okay? Porque senão eu vou entender direito esses assuntos de próclise, ênclise e mesóclise. Não vai ficar realmente fixado. Nunca me esquecerei do que ele me disse. Então, observe aí, esquecerei disse os verbos e me disse, né, me esquecerei. Observe que a próclise ela vem antecipando o verbo, é uma característica dessa colocação pronominal. Tomara que o médico nos atenda logo. Então, nos atenda, o verbo atenda. Nos é o quê? Um pronome. Então, observe que ele antecipa o verbo, é característica da próclise. Quem te disse que eu não quero ir? Então, quem te disse que eu não quero ir? Observe que o ti, né, é o pronome e disse é o verbo, então está antecipando, como eu volto a dizer, característica da próclise. Vocês vão identificar a próclise dentro da frase.
observando o pronome, antecipando o verbo, ok? Então, quem te disse que eu não quero ir, tomara que o médico nos atenda logo e nunca me esquecerei do que ele me disse. Então, observem que todos estão antecipando o verbo, é uma característica da próclise, essa colocação pronominal. Então, volto a falar, é preciso realmente conhecer os pronomes. Palavras negativas, não, nunca, ninguém, jamais. Não o ajudo, mas porque ele não merece. Então, não o ajudo, observem aí. Nunca me insultaram tanto em toda a minha vida, nem me falem sobre isso. Então, todos aí são características de próclise. Tem algumas regrinhas de próclise, ok? Então, em palavras negativas, ela aparece essa característica. Conjunções subordinativas, embora se conforme logo. Eu coloquei essas conjunções subordinativas, conjunções, mas a gente vai entrar nesse assunto lá mais na frente, ok? Assunto de nono ano, né? De término do ensino fundamental 2 para o médio, mas a gente já precisa realmente conhecer um pouquinho. Embora me agrade, não poderia aceitar a proposta. Então, me agrade, observem aí, característica antes do verbo, como eu falei, eu ajudo, me insultaram, me fale, né? Com essa palavra negativa, primeiro, observe que é a característica da próclise. Vou ficar irritado se você me chatear muito com esse assunto. Então, eu vou ficar irritado se você está antes do verbo, característica de próclise, como eu falei, me chatear muito com esse assunto. Então, professor, só vou identificar o pronome. Se ele estiver antes do verbo, é uma característica de próclise? É. Mas esse assunto aí está, ok, dando mais regras para vocês identificarem melhor nas condições subordinativas e nas palavras negativas. Pronomes relativos, né? Ok, qual, onde. Todos os anos voltamos ao lugar onde nos apaixonamos. Então está o pronome relativo, o pronome, né? Nos apaixonamos, o verbo. Então, característica da próclise é antecipando o verbo. Há problemas que nos derrubam mesmo. Então, que nos derrubam mesmo, observem aí o pronome relativo que, nos, o pronome derrubam, característica da próclise. Você é o familiar de quem me lembro melhor. Então, observem aí de quem é o meu pronome, me lembro, é antecipando o verbo, característica também da próclise. Então, próclise é o pronome que se antecipa antes do verbo. Essa é a principal característica, esse conceito. Pronomes interrogativos, quem, qual, que, quando. Quem te disse isso? Né? Observe um te aí antes do verbo. Quando nos convidaram para ir ao casamento? Quando nos convidaram para ir ao casamento? Essa pergunta, nos convidaram, está antecipando com os pronomes interrogativos, antecipando o que é o quando. O que lhe convém mais? Observem aí, pronome interrogativo e o lhe, o pronome, né, convém o verbo. Então, todas características da próclise, essa colocação pronominal, que acredito ser a mais fácil, independentemente dessas regrinhas aí, ok? Ninguém, pronomes indefinidos, alguém, todos, poucos. Ninguém me ajuda agora. Ninguém me ajuda agora, observem aí, ninguém, pronome indefinido, poucos e alguém, está começando as frases. Logo em seguida estão os pronomes, ó. Me ajuda, observe que está antecipando o verbo ajuda. Nos estendem, antecipando também a mão nas horas difíceis. Alguém o viu entrando, acompanhando na biblioteca. Então, esse o viu, ó, observe o, isso aí não é um artigo, gente, isso é um pronome, cuidado, tá? Até porque o artigo, ele às vezes caracteriza no substantivo, não no verbo. Então, esse viu é um verbo. Então, observem aí as classes gramaticais dentro do contexto. Frases exclamativas ou optativas que exprimem desejo. Como nos alegram esses meninos? Então, ó, e como, aí frase exclamativa, optativa, né? Nos é o meu pronome e alegram o verbo. Então, como me maltrataram, desculpem. Então, me maltrataram antes do verbo característica de próclise. Deus te abençoe. Observem aí o te abençoe, tá o verbo abençoe e o pronome está antecipando, também característica de próclise com esses conceitos aí. As frases exclamativas, pronomes definidos, orações subordinadas. Então, observe que há algumas regrinhas. Mas eu vou logo procurar, óbvio, né, o verbo e vou ver qual que está antecipando a ele, se é um pronome. Se for um pronome, é uma característica de próclise na colocação pronominal, ok? Pronomes demonstrativos, ó. Isso o animou muito. Aquilo me deixou muito triste.
aquilo lhe ensinou a ter mais respeito pelos outros. Então, isso o animou, observe aí, esse o animou-lhe, né? Então, o animou a pessoa a que se refere. Então, esse why é pronome, animou é o verbo. Aquilo me deixou muito triste. Então, me deixou, característica também de próclise, né? Aquilo lhe ensinou a ter mais respeito pelos outros. Então, lhe ensinou também está antecipando o verbo. Preposição em mais verbo no gerúndio. Então, verbo no gerúndio, participo infinitivo, nós estudamos, né? Isso, então, tratando da terminação ando, é característica do ando, indo é característica do verbo no gerúndio. Então, em se tratando de ser feliz, sou perito no assunto. Então, em se tratando, observem aí a preposição em. Então, se tratando, antecipando o tratando, né? Esse verbo no gerúndio, próclise. Em se considerando essa possibilidade, não irei com vocês. Então, observem, em preposição, se, pronome, considerando o verbo, característica também de próclise. Em se pensando assim, poderá ser uma forma de resolver os problemas, né, de resolvermos os problemas. Então, em se pensando, observem aí o em, preposição, o se, pronome, pensando, o verbo no gerúndio, característica também da próclise, ok, alunos? Então, vamos estudar um pouquinho esses pronomes aí. Porque a gente às vezes ouviu, a gente acredita que isso aqui é um artigo, mas não é, tá? O ele pode ser também um pronome. Como ali, ó, o animou, então animou-lhe. Advérbios, sem que haja uma pausa marcada. Olha, aqui se faz, aqui se paga. Então, observe que aqui, advérbio, se faz, o se é pronome faz, a ação, né? O verbo fazer aí. Então, característica de próclise. Madalena já se foi embora. Né? Essa frase é corretíssima, mas a gente costuma dizer assim, Madalena foi embora. Correto também. Né? Mas o já está correto aí, ok? Parece um pouquinho uma palavra, né? Que vocês assim costumam dizer, e a gente costuma, às vezes, achar que está errado esse já, mas está correto. Diria até a norma padrão, ok? Madalena já se foi embora. Então, observem aí que esse já é um advérbio. O se, pronome foi, é uma característica da próclise, o verbo aí. Só te quis ajudar. Observem aí o quis ajudar. Te quis. Ó. Então, advérbio só, o pronome te e o quis. O verbo, característica também de próclise. Então, antecipando o verbo é característica de próclise, com algumas regrinhas aí que nós estudamos. Mas não se preocupe que a gente vai trabalhar isso em questões, né? Cada vez que trabalham as questões, nós vamos nos identificando com o assunto, vamos realmente entendendo. Com questões diferenciando aí dentro dos contextos. Na ênclase, né? O pronome pessoal oblíquo aparece depois. Então, próclise ele antecede e a ênclase ele passa a ser depois do verbo. Sente-se imediatamente. Olhe, sentem-se imediatamente. Então, essa foi uma ação de sentar, né? Daquelas pessoas sentarem. Então, pedido. Sente-se, observe que esse se é um pronome pessoal oblíquo átono, ok? Tem um átono e tem um tônico. Podem ver também algumas regras. Nós trazemos isso nas próximas aulas também. Sente-se imediatamente. Então, se é o pronome após o verbo, característica de ênclase. Então, próclise ele vem antes do verbo e a ênclase ele vem depois, ok? Encontrei-me com ele ontem. Observe que encontrei. Vou dizer encontrei com ele ontem. É isso, então encontrei-me com ele ontem, é o correto. Né? Então, é a norma padrão. Eu me encontrei com a pessoa ontem, né? Então, encontrei-me com ele ontem. Me é o pronome e está depois do verbo, característica de ênclase. Ela perguntou-me se eu sabia a verdade. Então, ela perguntou-me, ó, se eu sabia a verdade. Perguntou, verbo, e o me, ele está até com esse hífen aí, né? Com esse tracinho, caracterizando uma ênclase. Tá, gente? Então, próclise antecipa o pronome do verbo e a ênclase ele vem após o verbo. A mesóclise, o pronome pessoal oblíquo átono aparece no meio do verbo. Gente, mesóclise é o bicho-papão realmente nas redações. Alguns alunos eles costumam, né, essas mesóclises elas são bem antigas, essas escritas. Professor, quer dizer que hoje se eu escrever uma mesóclise está errado? Não. Tá? Se estiver concordando, tudo ok ali dentro do contexto da redação,
massa, né? Mas tenham esse cuidado aí. É arriscar um pouco usar a mesóclise. Você costuma falar isso porque é um pronome enorme, né? Ajuda-nos-ão, observem aí, ó. Os vizinhos de cima, ajudar-nos-ão, ó. Observe que o nos está entre duas aí terminações, pronome oblíquo não aparece no meio do verbo, então essa é a característica da mesóclise, tá? Então observe que eu sempre costumo dizer a meus alunos de fundamental que a mesóclise ela tem um verbo bem maior, né? Maior. Então eles conseguem identificar até um pouco a mesóclise aí. E até porque também nós não realmente utilizamos a mesóclise na escrita. É muito difícil, né, um aluno escrever uma redação, ou principalmente Fundamental 2. Até porque nós não conhecemos tanto a mesóclise, só realmente aqueles leitores mais aprofundados em livros de literatura, né, em livros antigos também, posso dizer assim, que tem muita mesóclise, né? Essas questões também de livros bíblicos aparecem muitos pronomes. Então, mas hoje em dia a mesóclise realmente ela não aparece tanto nas escritas dos alunos. Até por temer mesmo essa concordância, né? Isso, então, os vizinhos de acima ajudam-nos a terminar essa tarefa. Então, o nos está entre os verbos, é característica de mesóclise. Observe que a gente próclise antecipa o verbo, a ênclase passa após o verbo e a mesóclise ela fica entre os verbos. Então, vocês vão identificar por isso. Pedro, pedir-te-ei que venhas comigo. Vou pedir que venhas comigo. Né? Isso a gente procura sempre o mais fácil. Mas aí está correto, segundo a norma padrão. Mas como eu volto a dizer, não é tão utilizado, né? A mesóclise. Pedir-te-ei que venhas comigo. Mas numa avaliação ela pode aparecer. E vocês precisam identificar que ela é uma mesóclise, ok? Então, pedir-te-ei. Observe o ti como pronome aí está entre os verbos e é uma característica de mesóclise. Os funcionários dedicar-se-iam, mas se tivessem melhores regalias. Dedicar-se-iam, ó, gente. Então, se está entre os verbos, característica de mesóclise, ok? Então, é preciso estar realmente atento. Eu costumo dizer isso na questão dos pronomes. Classe de palavra realmente muito difícil. Precisa ter um estudo bem aprofundado. Não que não precise estudar as outras, porque eu costumo dizer que a língua portuguesa, como também outros assuntos, eles são interligados. Não é isso? Nós trabalhamos aqui vários assuntos já nesse projeto e observe que eu sempre estou trazendo substantivo, sujeito, o verbo. Então, observe que eles se interligam e é preciso realmente ter esse estudo aprofundado. Ok? Então, característica da próclise, voltando a dizer, antes do verbo, ênclase após o verbo e mesóclise entre os verbos. Ok? Então, aqui, alguns pronomes pessoais oblíquos átomos, né? Eu coloquei aqui para vocês conhecerem, porque realmente aparece muito na questão dessas colocações pronominais. O me, a primeira pessoa do singular, o ti, a segunda pessoa do singular, si, o, a, lhe, né? Os mais assim utilizados, terceira pessoa do singular, nos, primeira pessoa do plural, vos, segunda pessoa do plural, e o, as, os, as, lis, a terceira pessoa do plural. Então, alguns pronomes pessoais oblíquos átomos. Estudem de fato, gente, esses pronomes aí, dentro de frases, né? Como eu costumo dizer, vocês só vão realmente aprender a questão da escrita correta. Isso é um processo contínuo de leitura. Né? Às vezes eu estou passando, todo dia eu passo numa avenida e existe lá uma placa com frases. Então, óbvio que vou ler aquelas frases ali, às vezes vai me ter essa curiosidade, às vezes não, a gente às vezes está passando despercebido e nem observa. Mas se tiver uma frasezinha lá, vamos dizer, de alta ajuda, de uma coisa assim, que tem uma acentuação ou não, se eu perceber se eu conhecer aquela palavra só no processo de leitura, eu vou observar que ela está errada. Já vou me perguntar, gente, perdeu o acento, ou tem um acento? Não, ele perdeu, que o novo arco ortográfico fez com que tirasse ideia, mas vai estar lá presente. Então você vai ter essas indagações, essas perguntas. Então, quando a gente passa a ter isso é um processo de conhecimento de escrita, né? Quando você lê bastante, né? Então aquilo fica decodificado nesse momento, aquela placa está presente lá. Então, quando você passa, você vai ter aquela curiosidade de ler, né? Então, você lê, ou outdoor, quando a gente às vezes passa, está viajando, né? Acontece muito isso da gente viajar daqui a Recife e observar algumas frases, né? Palavras que estão nos outdoors com erros de gramática. Então, é porque eu conhecia aquela palavra, não é isso? Eu conheço, já vi em algum livro. Então, isso tudo é realmente esse conceito de codificação. A gente volta até a falar um pouco de Piaget, né? Esse conceito aí de assimilação. Então,
Esse é o processo de você ler, né, identificar os pronomes que estão muito presentes em textos antigos. Eles utilizavam muitos pronomes. Então, por isso que eu costumo realmente dizer, até se adequasse, né, às normas padrão da língua portuguesa, que vai se modificando, né, vocês precisam realmente ter esse processo de leitura. A leitura ela vai com que eu faça escrever correto, interpretar corretamente, né? E quem faz muitas dessas avaliações que hoje em dia são de múltipla escolha, né? Não são questões abertas, né? Principalmente até o terceiro ano em provas de FPE e que vocês irão fazer ao término do Fundamental 2, acredito, e testes aí, a maioria são questões de múltipla escolha e é preciso realmente ter esse conceito, porque vai estar lá questões diferenciadas, como precisam fazer também aí alguns testes que a rede municipal perpassa por um ano, não é isso? Então, gente, esse foi o assunto de colocação pronominal. Eu não vou tanto adentrar porque realmente eu vou trazer mais exercícios, ok? Na próxima aula eu vou trazendo questões, juntando também com o assunto que será o próximo, que também vai interligando esse assunto aí de colocação pronominal. Então, estude um pouquinho os pronomes, as classes de palavras, ok? Leiam cada dia um pouquinho, que isso aí vai ficando realmente registrado, como eu volto a dizer, né? Então, o processo de leitura precisa ser contínuo. Então, muito obrigado, né? Estudem bastante. Vamos lá, vamos começar mais uma etapa, se Deus quiser, daqui a pouco presencial, né? Isso, mas por enquanto vamos ficando ainda com esse ensino remoto. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.